Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do ProcVTube e no nosso Excel Rapidez de hoje nós vamos aprender a como embaralhar uma lista de nomes, como esta que nós temos aqui. Essa lista está em ordem alfabética e eu quero trazê-la para esta outra tabela com os nomes misturados, sem estar em ordem alfabética, numa ordem aleatória. Como que nós faremos isso? Deixei aqui essas duas tabelas preparadas e eu vou criar aqui um código que será a minha referência para embaralhar essa lista. E aqui eu vou utilizar a fórmula aleatório entre. Nesta fórmula aleatório entre eu posso inserir um número inferior, que eu vou colocar como 1, e um número superior para o Excel, dentro deste intervalo, gerar um número aleatório. E aqui está. Quando eu utilizo esta fórmula, eu deixei aqui também, logo à frente, uma fórmula preparada para identificar se os números que estão aqui estão repetidos. E observem que o Excel gerou muitos números repetidos entre 1 e 100 neste intervalo. Esse número eu poderia até colocar maior aqui, eu poderia colocar de 1 a 1000 para diminuir as repetições. Mesmo assim, ele ainda encontra números repetidos. Como que nós podemos resolver esse problema? Porque eu não quero que tenha números repetidos, por isso que eu fiz esta fórmula aqui. Eu vou acrescentar a este número aleatório um número sequencial. Então eu vou concatenar com o número da própria linha, utilizando a fórmula lim. A fórmula lim, se eu não coloco nenhuma referência aqui dentro, eu posso colocar uma referência, mas se eu não colocar nenhuma, vou pressionar F9, ele retorna o número da própria linha, que é o número 13. Vou dar Ctrl Z e pressionar Enter. Vamos ver se agora tem um número repetido. Não tem mais nenhum número repetido. Muito bem. Agora, observem que esses números estão aparecendo à minha esquerda aqui, ó, da minha coluna. Isso significa que o Excel está interpretando esses números como texto. E eu não quero que ele fique como texto, eu quero que ele se torne um número. E isto ocorreu quando eu utilizei este comando aqui, ó, de concatenar. O Excel interpretou que eram dois textos. Para voltar a se tornar um número, eu vou abrir parênteses e fechar aqui no final e multiplicar por 1, para que ele volte a ser um número. Ó. Observe que agora ele está à minha direita, na minha coluna. Isso significa que o Excel já está interpretando este código como um código numérico novamente. A partir de agora, basta eu trazer estes números que estão aqui aleatórios em uma ordem sequencial. Como que nós vamos fazer isso? Utilizando a fórmula menor. Então, menor, eu vou digitar o nome desta tabela aqui, que ela se chama lista ordenada. Já selecionou aqui. E somente a coluna código que eu quero selecionar. Esta vai ser a minha matriz para verificar qual é o menor número aqui. Ao pressionar ponto e vírgula, eu devo informar qual posição desse número, do menor para o maior, eu quero. Então, se eu quero o menor número, eu quero o primeiro menor número, eu deveria digitar o número 1. Só que ao invés de eu digitar o número 1 e aqui abaixo 2 e assim por diante, eu vou utilizar novamente a fórmula lim. Só que ao abrir parênteses, eu vou colocar a referência de célula A1. Por quê? A célula A1, o número da linha dela é 1. Então, se eu pressionar aqui F9, ó, ele vai me trazer o número 1. Ou seja, ele vai buscar o primeiro menor número deste intervalo. Fecho parênteses mais uma vez e pressiono Enter. E aqui, esta fórmula já trará os números de forma ordenada. O que nós faremos agora? Nós vamos fazer um PROC-V simples. Igual PROC-V. E eu vou procurar este número aqui, ponto e vírgula, dentro da minha lista ordenada, que é esta daqui. E eu quero que visualize a segunda coluna, que é a coluna de nomes. Ponto e vírgula.
eu quero a referência exata. E ao fechar parênteses, aqui está a minha lista desordenada. Gostaram da nossa aula de hoje? Curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam no nosso canal e até a próxima!